Estamos adaptando o momento Flash Dicas do Instagram @Contexto Redação, onde você pode encontrar diversas dicas para uma melhor produção textual. Hoje nós demos prioridade aos conectivos, pois eles são essenciais para que seu texto se apresente coeso para o corretor. Quais conectivos poderiam ser utilizados na introdução do seu texto? Caso você comece a abordagem por meio da Constituição Federal, apresentando algum direito por ela garantido, a sua tese deve ser precedida de um contraste. Por quê? Porque, embora esse direito seja garantido, não está sendo assegurado da forma que deveria. Então, a utilização do entretanto, no entanto, podem te auxiliar no desenvolvimento dessa tese. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 1º, o direito à dignidade humana. Entretanto, esse direito não tem sido assegurado como deveria, ou não tem sido assegurado a toda a parcela da população brasileira. Após você apresentar a sua tese, você precisa reforçá-la. Quais conectivos poderiam te ajudar no reforço da tese? Nesse sentido, nesse contexto, são exemplos de conectivos que vão estar auxiliando o reforço dessa tese, para que essa tese se mostre mais consistente. Por exemplo, nesse sentido, a perpetuação dessa prática de respeito reflete um cenário desafiador, seja pela parcimônia de estratégias estatais, seja pela insuficiente responsabilidade cívica. Vamos continuar. Como você poderia conectar o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento à introdução do texto? Muitas pessoas optam por começar por inicialmente, a princípio, em primeiro plano, mas você que acompanha os vídeos do Grupo Contexto pode e deve utilizar o conectivo mormente, que tem o mesmo significado dessas outras palavras. Mormente, é justo reconhecer as iniciativas públicas, as iniciativas estatais, que têm como objetivo atenuar alguma problemática apresentada pela proposta da redação. Após apresentar a ideia estatal ou a estratégia estatal por meio do mormente, você deve falar que essa estratégia não tem sido suficiente. Mas como conectar isso? Contudo, essa estratégia não se mostra suficiente. Mas por que não se mostra? Você vai colocar um pois? Poderia colocar, mas nós recomendamos o haja vista que, visto que muitos cidadãos continuam vítimas de maus tratos em âmbitos públicos, domésticos, quando o tema estiver relacionado à violência ou desrespeito. Caso você queira apresentar uma outra ideia de argumentação, opte por usar além disso, ademais, esse problema é agravado por falta de incentivo à denúncia, por exemplo, algo que dê a ideia que você não apresenta apenas um exemplo para a sua argumentação. Por isso, a ideia de adição é empregada por meio do além disso, do ademais. No segundo parágrafo de desenvolvimento, é essencial que você utilize um conectivo que dê fluência ao seu texto. Você poderia começar, por exemplo, por meio do mesmo modo, como muitas pessoas fazem. No entanto, mais uma vez, isso não é recomendado pelo Grupo Contexto.
Haja vista que você possui outro conectivo com maior aceitação pelos corretores, que é o outro sim. Outro sim destaca-se a falta de diálogo social, a falta de confabulação na sociedade como impulsionador desse panorama de indiferença. Por exemplo, esse outro sim vai iniciar o seu tópico frasal do desenvolvimento do parágrafo 3º. Após apresentar o seu tópico frasal, caso você queira reforçar a sua argumentação por meio de um filósofo, de um pensamento de filósofo ou qualquer outra citação, opte por, a esse respeito, o filósofo que você escolher, menciona em linhas gerais e faz a sua citação da maneira que for conveniente. Após mencionar o pensamento do filósofo, lembre-se, você tem que conectar, contextualizar a sua ideia, o seu pensamento com o dele. Como eu vou fazer isso? Nessa perspectiva, sob esse viés, são exemplos que podem estar se auxiliando na construção desse parágrafo. Para finalizar a ideia desse parágrafo, em vez de usar dessa maneira ou desse modo, opte por usar destarte. Dessa maneira, o seu parágrafo será caracterizado como consistente e a sua argumentação será de fato consolidada. No parágrafo referente à conclusão, se você costuma utilizar portanto, tente utilizá-lo de maneira mascarada. Alguns exemplos de conectivos que você poderia utilizar são urge e impende. O que significa urge ou impende? Solicita-se, é de extrema importância, se faz extremamente necessário, de modo que o seu início de conclusão ficará mais sofisticado. As ideias ou os órgãos responsáveis pelas intervenções deverão ser apresentados por meio de outros conectivos. Por exemplo, sob essa ótica, cabe ao Ministério da Educação, ao Ministério Público Federal, ao órgão que compete à execução de alguma estratégia. É extremamente relevante nós lembrarmos que, ao finalizar a conclusão, alguns alunos costumam utilizar nesse contexto. Contudo, se você utilizar nesse contexto, dá a ideia que você apresentará um outro contexto. Então, a melhor opção nesse caso seria utilizar nessa conjuntura para finalizar o seu parágrafo de conclusão. Nessa conjuntura, importantes passos serão trilhados em combate à problemática destacada ou alguma coisa relacionada a isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se.